Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos assim toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 140, após Jesus. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas 23, 26. A multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios.
Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e, não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho. Mas queremos te rogar, Senhor, que nos ajude na compreensão dos Teus ensinos, que possamos, através destas palavras, acalmar a mente e harmonizar o coração. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e que essa paz que nos sustenta nesse instante possa se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. E assim, mais ainda, os enfermos, Senhor, que eles possam receber esses bálsamos, essas energias, esses remédios em forma de fluido para o seu refazimento físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com vocês para juntos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, que é a última reunião de fluidoterapia do ano de 2021, e me foi dada a tarefa de conversar com vocês sobre uma parte da introdução desse livro que trata do resumo dos ensinamentos da doutrina de Sócrates e Platão e como ela se relaciona com o Espiritismo. Particularmente, vamos falar sobre os itens 7 a 9 deste resumo. Vamos lá? Antes de começarmos, vamos relembrar de forma resumida o conteúdo da introdução desta obra que nós estamos estudando.
Em primeiro lugar, é apresentado o objetivo principal desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o de explicar e incentivar a reflexão mais aprofundada dos ensinamentos morais de Jesus, a fim de aplicá-los à nossa atual existência. Trata, portanto, especificamente do aspecto religioso da doutrina. Em seguida, a autoridade da doutrina espírita e a sua autenticidade como portadora desse objetivo, ela é explanada por Kardec com base na universalidade e a coerência do ensino dos espíritos. O terceiro tópico é a contextualização dos costumes e características da sociedade, no tópico 3, que se intitula Notícias Históricas, em que se contextualiza aqueles costumes na época em que Jesus viveu na Terra. Para quê? Para melhor compreender as passagens evangélicas que são estudadas. E chegamos ao quarto e último tópico da introdução, que aborda a doutrina de Sócrates e Platão, cujos primeiros aspectos já foram estudados nas duas reuniões anteriores e que nós vamos dar continuidade. Mas por que esses filósofos foram lembrados por Kardec na introdução desta quarta obra do Pentateuco Espírita? Precisamente por estes dois espíritos missionários terem sido os precursores do pensamento cristão e da doutrina espírita, que suporta estes ensinamentos. E por que no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é nesta obra do Espiritismo que as questões morais são abordadas de modo mais aprofundado, envolvendo o autoconhecimento e a prática do bem, que são justamente os aspectos focados por Sócrates e Platão, que colocaram a sua filosofia a serviço da formação do ser humano, concebendo o homem como um ser imortal e perfectível, tal como apontado nos princípios espíritas. Eu não vou me deter na biografia desses antigos filósofos, pois ela já foi bem resumida nas reuniões anteriores. Porém, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da obra A Caminho da Luz, onde Emmanuel exalta, no capítulo 10, a encarnação missionária de Sócrates, quando ele relata, abre aspas, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Então, nesse relato de Emmanuel, ele nos dá uma ideia da grandeza desse espírito, como missionário direto do governador planetário Jesus, sendo, portanto, tão importante analisarmos as suas ideias e seus pensamentos. Mas vamos agora nos concentrar nos itens que nos foram dados a comentar do resumo de Kardec sobre a doutrina deste grande filósofo e de seu discípulo Platão, que anotou todos os seus pensamentos. No item 7, Kardec diz que, segundo essa doutrina, a preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? E o que nós vemos aí, gente? A relação desse pensamento com o princípio espírita cristão ela é direta, pois a comparação do instante de uma vida passageira na Terra com o infinito percurso da alma nos faz pensar com o que nós devemos nos preocupar realmente em nossa breve trajetória terrena. Sim,
Na passagem por esse mundo físico, nós devemos nos preocupar com aquilo que nos agrega valor enquanto ser imortal, as aquisições da alma. E é por isso que Kardec comenta sem maiores detalhes, dizendo o seguinte sobre esse aspecto: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. De fato, em sua obra Diálogos de Maturidade, Platão expõe esses conceitos que nos surpreende por suas ideias tão semelhantes à do espiritismo. Então vejamos. Segundo ele, é através da alma que o homem conhece. O corpo e as sensações explicam como são as coisas, enquanto a alma e a inteligência explicam o que são as coisas. Então aqui nós vemos patente a ideia de que a inteligência tem sede na alma e, portanto, é por onde o conhecimento é gerado e armazenado. O corpo e suas sensações são meios de experimentar o mundo à nossa volta e perceber como são as coisas. Mas é a alma, o foco da inteligência, que elabora essas informações e se torna capaz de compreender o que são as coisas, ou seja, a razão delas existirem. Vamos à próxima conclusão de Platão. A alma, como unidade, não se dissolve, mas busca o aperfeiçoamento a partir de uma série de ciclos reencarnatórios. Mais claro que isso, gente, só desenhando. Exatamente como ensina o Espiritismo, Platão assume o princípio da individualidade da alma, sem aquela história que após a morte a gente volta ou volve para o todo universal. E mais, que essa individualidade autônoma evolui através das experiências reencarnatórias. Vamos a outro princípio, que também tem uma grande afinidade com o Espiritismo? Diz ele: a expiação se dá pelas faltas cometidas em vidas passadas que a alma guarda na memória, e ao contemplar o inteligível, faz a sua escolha de vida. Então, põe-se novamente em movimento para realizar sua trajetória, mas o corpo torna-se um obstáculo e a faz esquecer parcialmente o que contemplou no mundo inteligível. Bom, o Espiritismo também ensina que o homem na Terra expia suas faltas, as suas transgressões às leis divinas de vidas passadas, porque elas estão gravadas na sua memória espiritual ou perispiritual. E quando, através da razão, esse espírito consegue contemplar a necessidade desse reparo, é o que o Platão chama de inteligível, ou mundo inteligível, a sua vontade vai impelir esse espírito a realizar uma nova trajetória reencarnatória. Quando ele diz que põe-se novamente em movimento para realizar a sua trajetória. O outro princípio aqui contido é o do esquecimento, pelo menos parcial, do passado e das resoluções que o espírito tomou, deixando claro que isso só ocorre enquanto o espírito está encarnado, preso ao corpo. Como se a ligação com o corpo naturalmente criasse uma barreira ao acesso daqueles arquivos. Então, são 3 passagens que dão uma ideia dessa afinidade com a doutrina espírita. Vamos agora ao item 8 do resumo que Kardec fez sobre o pensamento socratiano. Abre aspas. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. É, no caso aí, gente, o princípio da imortalidade da alma e da existência do mundo ou da dimensão espiritual onde essa alma habita, de forma perene. O corpo é apenas uma veste física temporária que se decompõe, devolvendo à matéria os seus elementos. Então,
É exatamente o que a doutrina espírita, nos seus livros mais básicos, ensina. E ainda continua esse resumo fazendo a seguinte ressalva. Muito importante, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retêm nos lugares da sua estada na terra. Essa ressalva, escrita aí por Platão, é pelo fato de que nem todas as almas que desencarnam passam imediatamente aos locais de ventura neste mundo invisível e imaterial. Pois ainda que seu corpo não mais lhe responda ao comando, aqueles espíritos que alimentam pendores e pensamentos mundanos, eles permanecem presos ao mundo físico e aos seus interesses. Sobre esse pensamento dos filósofos gregos, vamos ver o que comenta Kardec. Disse ele, abre aspas, Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. E o que é, ou que são, esses inúmeros exemplos, gente, a que Kardec se refere? São os relatos dos próprios espíritos desencarnados de várias categorias evolutivas que Kardec organizou, particularmente na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, onde nós vamos perceber a facilidade de desprendimento dos espíritos moralmente mais evoluídos e como eles vivem nesse mundo invisível, né, de forma mais feliz e desprendida, em contraste com o sofrimento e a dificuldade de desprendimento das almas mais ou menos maculadas de impurezas materiais e que ainda não usaram bem a existência física para progredir espiritualmente. Então essa é a contribuição do Espiritismo, né, quando ele inclusive em relação a essas almas que ainda são, do ponto de vista evolutivo, inferiores, ele faz inclusive uma gradação, né? Ele coloca vários tipos de espíritos, os suicidas, né? os infelizes, os arrependidos, tudo a gente encontra lá na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, como uma perfeita, digamos assim, demonstração do pensamento socrático, corroborado aqui pela parte prática que o Espiritismo possibilitou através de um dos seus princípios, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Vamos agora ao 9º item selecionado por Kardec, que faz referência a uma importante argumentação de Sócrates e Platão questionando a tese materialista. A dedução é a seguinte: se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Ora, meus irmãos, realmente o materialismo, que prega o nada após a nossa morte física, ele acaba constituindo um incentivo para o mal durante a existência terrena, já que nas próprias palavras de Kardec, essa doutrina anula toda a responsabilidade moral ulterior. Ou seja, por que eu, mal, que faço as coisas que contradizem as leis divinas, me devo preocupar em fazer esse mal durante essa vida, se com a morte eu desapareço do universo e junto comigo o mal que eu tenho infligido e que não tenha sido capturado pela justiça terrena? Felizmente não é assim. Na continuidade do item 9, nós vemos como Sócrates e Platão viam as coisas nesse sentido.
abre aspas, aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. E o que são esses enfeites que lhe são próprios, segundo Platão escreveu? Para esses enfeites que vão deixar a alma tranquila na hora de partir e despertar nessa outra dimensão. São as virtudes, as aquisições intelecto-morais que a alma buscou na vida com vistas a seguir progredindo sempre, assumindo que é imortal. E não os enfeites estranhos, né, que ele menciona aqui, que são o quê? Os vícios e as atitudes que atentam contra as leis divinas, as leis naturais. Então, o Espiritismo, na verdade, corrobora essa tese dos filósofos gregos, desvelando a situação dos espíritos após o seu desencarne, mostrando, por exemplo, quão penoso é para o mal o passar desta vida para outra. Ele mostra a aventura dos que cumpriram suas programações de vida, vencendo as suas imperfeições, assim como mostra também os sofrimentos e lamentos daqueles que desperdiçaram a oportunidade de reparação e aprendizado na vida física. Novamente, faz sentido a gente remeter vocês, meus irmãos, à obra O Céu e o Inferno, não só pelos esclarecimentos doutrinários sobre esse assunto, que é dado na primeira parte dessa obra, mas também e principalmente pelos exemplos que ela apresenta sobre o passamento desta para outra vida de diversos espíritos, bons e maus, felizes e infelizes. Bom, meus irmãos, estes foram apenas mais 3 pontos do pensamento socrático que nós podemos comentar essa noite. Nas próximas reuniões vocês ainda vão estudar alguns outros pontos, continuando a concluir que a doutrina cristã ela foi pressentida séculos antes da vinda de Cristo, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Nós percebemos que, sob o comando de Jesus, não faltaram oportunidades de nós assimilarmos as verdades sobre o porvir, sobre a espiritualidade, sobre o nosso verdadeiro propósito na Terra. Mas a história tem nos mostrado que, de modo geral, a humanidade tem sido imatura em assimilar esses ensinamentos. Ensinamentos estes que foram trazidos através de várias doutrinas, numa impressionante coincidência de propósitos e de princípios filosóficos, pregados, por exemplo, por Buda, Confúcio, Sócrates, como nós vimos aqui, e o próprio Mestre Jesus, entre outros missionários, todos tentando melhorar a nossa vida e de criar relações sociais mais justas e humanas. Contudo, nós temos nos mostrados ou omissos, ou então desvirtuando esses ensinamentos conforme nossos interesses passageiros e mesquinhos, muitas vezes. A doutrina espírita ela não nos oferece novos ensinamentos filosóficos, mas uma nova maneira de olhar para eles, através do conhecimento do que passa na dimensão espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a pátria do espírito imortal, que de quando em vez experimenta a encarnação terrena para trabalhos de reparação e desenvolvimento da alma. Nós não podemos deixar de refletir sobre essa sagrada oportunidade que nós temos de viver e fazer com que ela seja útil e proveitosa, combater as nossas más tendências e desenvolver as virtudes que estão latentes em nós, prontas para serem exercitadas para o nosso bem e da sociedade humana em que nós estamos inseridos. Que seja essa uma boa reflexão para esse nosso final do ano. Eu aproveito para desejar a todos que o ano de 2022 seja repleto de oportunidades, de aprendizado e de muito amor. Fiquem em paz. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor
essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos mais uma vez, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse ano que passou e nos trouxe tantas oportunidades de aprender, de desenvolver a nossa fé, a nossa esperança em Deus, nosso Pai. Foi tanto, Senhor, que recebemos no decorrer de todo esse ano. E com o coração envolto em muita alegria, viemos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Nesse momento importantíssimo, ouvir os ensinamentos do Cristo, que é de fundamental importância para todos nós. E te rogar, Senhor, como bom pendente que somos, por todos em humanidade, nossos irmãos, encarnados, mas também desencarnados, por aqueles que sofrem, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que ouvem essa mensagem, por aqueles que se encontram em seus lares. Que a tua misericórdia, Senhor, que nos sustentou o ano todo, nos sustente agora e sempre, nesse ano vindouro, nos ajudando a preencher mais e mais os nossos corações de amor, de esperança e de fé. Muito obrigado, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que recebemos de Ti, hoje e sempre. E que a Tua luz ilumine os nossos dias vindouros. Que assim seja, graças a Deus.